capítulo 1 do livro de Rute diz assim: E aconteceu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um varão de Belém de Judá foi peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e 2 filhos deles. O nome daquele varão era Elimeleque, e da sua mulher Noemi. E os nomes de seus 2 filhos eram Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E quando chegaram aos campos de Moabe, ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres de Moabe. O nome de uma era Orfa e o nome da outra Rute. E habitaram ali uns 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quilion, ficando assim desamparada a mulher e seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e retornou dos campos de Moabe, porque ouviu no campo de Moabe que o Senhor tinha visitado o seu povo para lhe dar pão. Saiu, pois, do lugar onde tinha estado, e com ela as suas 2 noras, e começaram a caminhar, retornando para a terra de Judá. E Noemi disse às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe. O Senhor use de misericórdia para convosco, como usastes vós com os mortos e comigo. Que o Senhor lhe conceda que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E lhe disseram: Certamente nós voltaremos contigo ao teu povo. E Noemi respondeu: Voltai, minhas filhas, por que motivo teríeis que ir comigo? Tenho eu ainda mais filhos no ventre que possam ser seus maridos? Voltai, minhas filhas, e ide-vos embora, que eu já sou velha para ter outra vez marido. E embora dissesse eu, esperança tenho, e se esta noite tivesse com um varão, e ainda desse à luz filhos, vós os esperaríeis até que viessem a ser grandes? Ficaríeis vós sem casar por amor a eles? Não, minhas filhas, que maior amargura tenho eu do que vós mesmas, pois a mão do Senhor se descarregou contra mim. Mas elas, levantando outra vez a sua voz, choraram. E Orfa beijou a sua sogra, mas Rute ficou com ela. E ela disse: Eis que tua cunhada voltou para o seu povo e aos seus deuses. Volta também tu atrás dela. E Rute respondeu: Não me rogues que te deixe e que não venha seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor, e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. E vendo Noemi que estava tão resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar. Andaram, pois, ambas até que chegaram a Belém. E aconteceu que, entrando em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: Não é esta Noemi? E ela lhes respondia: Não me chamem de Noemi, e sim de Mara, porque em grande amargura me pôs o Todo-Poderoso. Eu parti cheia, mas vazia me tem feito voltar o Senhor. Por que me chamareis Noemi, já que o Senhor deu testemunho contra mim
e o Todo-Poderoso me afligiu. Assim voltou Noemi e Ruth, sua nora moabita, com ela, que veio dos campos de Moabe. E chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. O capítulo 1 do livro de Ruth vai falar sobre o sofrimento de Noemi. Vai falar sobre uma família estruturada que vivia em harmonia, porém, com a fome que teve, eles tiveram que peregrinar nos campos de Moabe. E o sofrimento de Noemi se deu por causa da morte de seu marido e de seus 2 filhos. Ela ficou com as 2 noras. Porém, uma das noras voltou para a casa de sua mãe, mas Ruth se manteve com a sua sogra. E a sua sogra não entendia por que ela queria ficar. Mas quando nós encontramos uma companhia agradável, uma companhia que significa a presença do Senhor, nós não queremos ir embora. E Ruth, ela não queria largar da presença da sua sogra. Vejamos que a mãe de Ruth estaria de braços abertos para recebê-la. Porém, Ruth queria servir ao mesmo Deus que a de sua sogra. Ela entendia o comportamento de Noemi diante de Deus. Ela compreendia a estatura espiritual de Noemi diante do Senhor. E quando Ruth olha e observa esses sinais, Ruth entende que não há como voltar atrás. Ruth entende que há um caminho a ser seguido. Ela compreende que é o Senhor quem dirige os seus passos e por isso, aonde quer que a sua sogra estivesse, ela estaria. Provavelmente, Ruth, com a sua experiência, ela pôde observar a luz da palavra na vida de Noemi. A postura de Noemi quando ela perdeu o seu marido. A postura de Noemi quando ela perdeu os seus filhos. E mesmo assim se manteve fiel a Deus. Ruth, ela não indagou o que seria da vida dela, mas ela entendia que ela precisava ficar na presença de Noemi. Muitas vezes, a palavra que foi falada através da vida de Noemi, dizendo que Orfa voltou para a idolatria, porque provavelmente seus pais eram idólatras. E assim como Ruth também fala que ela voltaria à casa de sua mãe e provavelmente ela voltaria à idolatria. Mas Ruth, de maneira nenhuma, se deixou voltar atrás, mas ela se manteve firme, confiante que o Senhor daria uma resposta para elas, daria uma solução e um caminho para aquelas 2 mulheres. Elas continuaram a sua caminhada, olhando para frente e vivendo o sobrenatural de Deus. Que possamos, assim como Ruth e Noemi, olhar para o alto, olhar para frente, compreender que o caminho do Senhor, ele se abre quando nós confiamos que somente o Senhor é Deus. Que você seja edificada, edificado com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.